Nós estamos aqui para começar a ler esse livro que fala da obra de Teilhard de Chardin, o livro A Visão de Teilhard de Chardin, e o autor é Pieter Smilder. Antes de mergulhar na leitura de A Visão de Teilhard de Chardin, é importante a gente compreender um pouco sobre o autor e a relevância da sua obra, tá? Pieter Smilder foi um renomado teólogo e jesuíta holandês, profundamente influenciado pelas ideias de Teilhard de Chardin. Smilder dedicou sua vida aos estudos dos temas teológicos e à integração da ciência e da espiritualidade. Um campo que Teilhard de Chardin também explorou de forma brilhante, certo? Esse livro é uma contribuição significativa para a gente entender a complexa visão de Teilhard de Chardin, especialmente no que diz respeito à evolução, à espiritualidade e à relação entre ciência e fé. Por mais que isso pareça incongruente, mas Teilhard de Chardin passou sua vida tentando comungar ciência e fé. E nós hoje fazemos referência a isso e tentamos dar continuidade ao trabalho de Teilhard de Chardin. Ler esse livro é uma oportunidade da gente se conectar com a visão revolucionária de Teilhard, né, sob uma nova perspectiva. Smilder não apenas explica, mas também expande e contextualiza o legado de Teilhard, ajudando a construir uma ponte entre a mística e o pensamento científico. Esse trabalho é especialmente importante para quem, como você, busca entender a espiritualidade em seu aspecto mais amplo e evolutivo. E ao iniciar essa leitura, permita-se explorar o universo de ideias apresentadas com curiosidade e com a abertura de cabeça, tá? A obra promete iluminar aspectos do pensamento de Teilhard de Chardin que talvez ainda não tenham sido totalmente explorados em outras leituras. Boa jornada para nós. Vamos começar então? Eu vou falar primeiro do capítulo 1, que fala da obra, tá? O homem e a obra. Ao longo de toda a minha vida, por toda a minha vida, pouco a pouco o mundo se iluminou e se inflamou aos meus olhos, até se tornar, à minha volta, completamente luminoso por dentro. Purpurinos resplendores da matéria, a se transformarem insensivelmente no ouro do espírito, para enfim se renovarem na incandescência de um universo pessoal. A transparência do divino no coração de um universo ardente do divino, a projetar luzes desde as profundezas de uma matéria em fogo, eis o que tentarei fazer entrever e comunicar nessas páginas. Então, esse é um trecho, né, da obra de Pierre Teilhard de Chardin, chamado Le Coeur de la Matière, que é um livro dele de 1950. Le Coeur de la Matière, traduzindo do francês, o coração da matéria, tá? Muito bem. Possuímos já excelentes biografias de Teilhard. Nenhum vulto contemporâneo talvez tenha sido objeto de estudo tão acurado e de simpatia tão discreta quanto o dedicado a Teilhard por Claude Queneau,
Claude Queneau escreveu também sobre Pierre Teilhard de Chardin, um livro dele chamou Les Grandes Étapes de son Évolution, um livro, né, em que ele fala da evolução segundo Teilhard de Chardin, tá? Então, o autor aqui desse livro está falando do Queneau, que parece inútil, no entanto, fazer a apresentação de Teilhard ao leitor desta obra inteiramente consagrada às ideias dele. Poucos homens se deixaram absorver tanto pelas próprias ideias e raramente se projetaram elas tão imediatamente da vida pessoal e íntima de um homem. Para compreender bem a doutrina, é necessário familiarizar-se com o homem. Pierre Teilhard de Chardin nasceu a 1º de maio de 1881 em Sarcenat, a 7 quilômetros a oeste de Clermont-Ferrand, das montanhas de Auvergne, que se tornaram conhecidas como o paraíso dos geólogos. O seu pai, verdadeiro fidalgo camponês, que cultivava a terra e se entregava como amador às pesquisas científicas, legou-lhe o amor da natureza. É interessante que Pierre Teilhard de Chardin, porque o livro está traduzido, né? Se interessava menos pelas plantas e pelos animais vivos, tão frágeis e perecíveis, do que pelas pedras e rochedos do seu torrão natal. Esse gosto tornou-se um culto quase religioso que ele, criança ainda, prestava a alguns objetos que lhe pareciam um símbolo de solidez e durabilidade. Um velho bico de arado, uma pedra. Nostalgia precoce de realidades elementares e intangíveis? Bom, ele completou seus estudos secundários no Colégio de Montgré, onde teve como professor, entre outros, Henri Bremont. Esse recordava mais tarde o pequeno auvergnano, muito inteligente, primeiro em tudo, mas de uma modéstia de desesperar. Os mais desobedientes da classe e os mais atrasados animavam-se às vezes, ele nunca. Só muito depois eu soube do mistério dessa indiferença aparente. Ele tinha outra paixão, ciosa e absorvente, que o fazia viver longe de nós, as pedras. Após o bacharelado, entra no noviciado dos jesuítas, a 20 de março de 1899, em Aix-en-Provence. Aix-en-Provence é uma cidade da França, tá, gente? Continua sua vida regular de estudante. 3 anos de filosofia, alguns anos de atividade num colégio, 4 anos de teologia, coroados pela ordenação sacerdotal a 24 de agosto de 1911. Formação comum a todos os clérigos, realizada, no entanto, em circunstâncias extraordinárias. Em 1902, os religiosos foram expulsos da França. Teilhard fez os estudos filosóficos na ilha de Jersey, os anos de colégio no Cairo, teologia em Hastings, em Sussex. Cada um desses lugares deu-lhe ocasião para fazer pesquisas geológicas. A estrutura de Jersey, os moluscos e os insetos fossilizados do Egito, na Inglaterra entra em contato com Dawson, o descobridor e provavelmente o falsificador do homem de Pittsdown, e com o geólogo conservador do Museu Britânico Smith Woodward. É aí que desperta seu interesse pela paleontologia humana, com o qual ele vai trabalhar a vida inteira, tá? Ainda jovem sacerdote, recebe a missão de cultivar seus pendores pela geologia em estudos técnicos de 1912 a 1914 em Paris, principalmente sob a direção de Marcelin Buller. Mas em dezembro de 14,
ele é convocado para o serviço militar. E depois de algumas semanas, vamos encontrá-lo no posto de carregador de liteira na frente de um regimento de infantaria marroquina. Até nas trincheiras, ele reúne os primeiros elementos de uma tese sobre os mamíferos do Eoceno Inferior, defendida em 1922 na Sorbonne. É surpreendente que esses anos passados na frente de um regimento, Isère, Verdun, Oise, tenham sido decisivos para a sua evolução. Não porque tenha adquirido aí a resistência física e espiritual necessária ao seu trabalho ulterior na vanguarda do mundo civilizado, mas principalmente porque seu pensamento e sua piedade aí encontraram a forma própria. Para quem tinha vivido num meio resguardado, a vida na guerra foi um batismo na realidade. Aí ele descobriu-se a si mesmo, descobriu seus semelhantes, o mundo, seu Deus e a tarefa marcada por Deus na sua vida pela humanidade. Nas inúmeras cartas dirigidas à sua prima, a confidente Margarida Teilhard-Chambon, e que muita luz projetaram em sua alma, percebe-se a luta de Teilhard com os problemas que dominarão sua vida, o despertar de intuições desenvolvidas mais tarde, meditação ininterrupta das realidades últimas da existência, a vida e a morte. Experiência dos homens com sua estranha mescla de banalidade e heroísmo. Surpresa da unidade que pode surgir do esforço ou de uma necessidade comuns entre homens separados pelas diferenças de língua, de cultura ou de nacionalidade. Prece e meditação para encontrar a Deus em todas as coisas, até na dura realidade de todos os dias. Esforço constante e às vezes alegria íntima de poder representar Cristo entre homens que não o conhecem ou que o esqueceram. A partir de 1916, na esperança de que a luz descoberta pudesse esclarecer seus amigos, começou uma série de ensaios religiosos e filosóficos. Alguns são mais filosóficos, outros assumem mais a forma de preces e de considerações místicas. Todos giram em torno de problemas nascidos das relações entre a realidade material e o divino, do sentido cristão da atividade terrestre, da possibilidade de encontrar e de servir a Cristo em todas as coisas. Depois da desmobilização militar em princípios de 1919, retorna ele aos estudos universitários. Desde 1920, ocupa a Cátedra de Geologia do Instituto Católico de Paris. Suas preferências se voltam, porém, para as descobertas em terra. Em 1923, aceita um convite de seu confrade Lissan para participar de uma missão subsidiada do Museu de Paris, um serviço de escavações na China. Durante o verão de 1923 e na primavera de 1924, os dois jesuítas trabalham em expedições nos Ordos, maciço montanhoso a noroeste da China, nas proximidades do deserto de Gobi. Teilhard consegue lançar alguma luz sobre a geologia do continente asiático oriental, mas eles descobrem principalmente um valioso depósito de instrumentos paleolíticos, primeira prova da presença do homem pré-histórico ao sul do Ienisei. Deixa eu ver o que é isso. Não fala. Bom, é um lugar lá na China, né? Caixas de documentos partem para Paris e Tianjin.
É durante esses meses que Teilhard, desenvolvendo um tema dos anos passados na frente de combate, redige um dos textos espirituais mais líricos, La Messe sur le Monde, que é maravilhoso, tá, gente? A missa sobre o mundo. Simbolicamente datado, Ordos, Páscoa de 1923. Após 1 ano e meio, regressa a Paris. Aí, ele examina as suas descobertas, faz viagens de estudo na Bélgica e na Inglaterra. Uma tempestade, porém, vai se armando acerca das suas doutrinas. Durante sua ausência, notas particulares sobre o pecado original e o monogenismo, escritas pelo geólogo que ele era, reveladas sem seu consentimento, levantam uma denúncia. Pouco depois de sua volta, a convite de seus superiores, assina uma declaração. Mas isso não basta para dissipar a suspeita que pesa sobre sua doutrina. O que provavelmente contribui para aumentar essa desconfiança é o ardor com que Teilhard prega a todo momento o evolucionismo. Guardem isso, porque é disso que o Teilhard fala. É por isso que ele incomodou as pessoas. Não foi porque ele era um excelente geólogo e paleontólogo, e sim porque ele falou coisas a respeito da evolução da espécie humana que ninguém quis aceitar. Nem a igreja, nem o Collège de France, nem a Sorbonne, nem ninguém, tá? Vamos continuando. Então, assinou uma declaração, mas isso não basta para dissipar a suspeita que pesa sobre sua doutrina. O que provavelmente contribui para aumentar essa desconfiança é o ardor com que Teilhard prega a todo momento o evolucionismo e também, sem dúvida, as estreitas relações com o filósofo Ed Leroy, que em diversas obras desses anos afirma dever muito a Teilhard. Mas a ortodoxia das considerações de Leroy sobre a criação e a evolução é muito discutida. O resultado final é que Teilhard, a pedido de seus superiores, abandona o magistério e parte para a China, meio que extraditado, né? Ele foi, né? Em princípios de 1926, tá? Até o fim da Segunda Guerra Mundial, Pequim será sua base de operações. Teilhard sente isso como um exílio, não no sentido de um castigo, mas porque, para o cientista francês, o fato de não se poder estabelecer em Paris significa um exílio. Passa periodicamente alguns meses na França, fazendo conferências e renovando seus contatos espirituais. Realiza viagens de estudo e conferências na Somália, na Birmânia, na Índia, em Java e nos Estados Unidos. A China permanece o cenário de suas atividades. Torna-se colaborador científico do Geological Survey desse país. Toma parte em diversas expedições em diferentes províncias da China e de países vizinhos. Durante esses anos, publica numerosos estudos científicos sobre a paleontologia e a geologia da Ásia Oriental. É considerado um dos maiores especialistas neste campo. Colabora como perito em survey e como paleontólogo nas escavações de Chukuchian, quando em 1929 se descobre nesse lugar o primeiro crânio de Sinantropo, consegue provar-lhe a idade geológica. Pelo que parece, foi o primeiro a interpretar exatamente os vestígios da cultura humana encontrados em Chukuchian. Quando o diretor das escavações, seu amigo Davison Black, morre subitamente,
ele mesmo assume por alguns meses a direção das escavações. Esses anos o colocam na vanguarda da ciência paleontológica. Por sua correspondência e pelos contatos pessoais em Paris, em Nova York e em Pequim, que se torna um centro extraordinário de encontro internacional, mantém uma rede de múltiplas relações amigas com as figuras de projeção da geologia e da paleontologia, fato tão característico de sua personalidade. Ao lado dessa obra científica intensa e fecunda, encontra ainda tempo e energia para refletir sobre questões religiosas e espirituais. Testemunham sua correspondência, principalmente as cartas dirigidas a Margarida Teilhard Chambon, publicadas em parte. Emprega seu tempo de repouso e lazer em suas viagens marítimas, dando forma às ideias em numerosos ensaios destinados a seus amigos íntimos, mas muitas vezes amplamente difundidos em artigos publicados por diferentes revistas. Este grande período na China distingue-se sobretudo por duas obras principais. Durante o inverno de 1926-1927, tendo concluído o estudo do material científico acumulado na estação anterior, escreve Le Milieu Divin, um pequeno tratado de vida espiritual, na expressão do próprio autor, síntese de suas vivências espirituais nos 12 últimos anos. Por circunstâncias desfavoráveis, porém, não consegue publicar o manuscrito. Qualquer publicação de um membro da Companhia de Jesus deve ser aprovada por 2 censores. Os de Milieu Divin foram muito favoráveis, e o amigo de Teilhard, chamado Pierre Charles, inseriu o livro na coleção conhecida do Museu Lecianum, publicada pelos jesuítas de Louvaina, em julho de 1929. Teilhard soube que o manuscrito estava sendo impresso, mas um leitor desconhecido que tivera em mãos um exemplar de prova tipográfica alarma as autoridades romanas e a publicação é suspensa. De 1938 a 1940, Teilhard escreve Le Phénomène Humain, que recebe os últimos retoques, é o fenômeno humano, tá, gente? Que recebe os últimos retoques em junho de 1940. Novas circunstâncias concorreram, porém, para que a obra só viesse a lume após a morte do autor. Assim que volta à Europa, depois da Guerra Mundial, e submete a obra à censura, a censura, opõe diversas objeções. Teilhard acrescenta algumas notas a respeito das quais ele mesmo afirma: creio que a minha redação primitiva sai melhorada após esses retoques. A essa altura, em fins de 1948, arma-se uma tempestade em torno do que se pode chamar a teologia nova. Os escritos copiados de Teilhard formam um dos epicentros da borrasca. Temendo os superiores lançar gasolina ao fogo, não dão permissão de publicar. Nessa obra, traduzida para numerosas línguas e que deu renome a Teilhard, mesmo fora dos círculos especializados, sua visão do mundo encontra forma própria. Mais do que Le Milieu Divin e que os ensaios do primeiro período, esta obra está impregnada e marcada pelo evolucionismo científico. Por isso que ele perturbou a igreja, né? Partindo de dados da ciência, corre Teilhard a vasta cortina do mundo e do homem, revelando uma visão
que procura aceitação de todo espectador imparcial, cristão ou não. Visão que, acompanhando a evolução passada da humanidade até seu desenvolvimento futuro, se abre explicitamente para o cristianismo. É muito interessante porque ele, como paleontólogo, pôde ter uma visão científica daquele ser humano que ele estava escavando ali, né? Das eras passadas que ele pôde ver. Mas, ao mesmo tempo, ele era muito cristão. Ele era muito católico. Então, ele mesmo tinha uma cisão dentro dele, né? E que ele, do meu ponto de vista, conseguiu emendar brilhantemente. Vamos continuar. Durante a Segunda Guerra Mundial, Teilhard residiu em Pequim. Aí continuou sua obra científica nos laboratórios, nas coleções da capital e nos terrenos dos arredores. Pronunciou conferências ante uma pequena colônia de estrangeiros. Essas conferências, resumos concisos, mas ardentes, de suas ideias, têm um lugar à parte entre os escritos destinados aos não iniciados. Sofria extremamente a ausência do contato espiritual fecundo com a elite da ciência internacional e com a França. Após a capitulação japonesa, são-lhe necessários meses para obter os passaportes indispensáveis. Só em março de 1946 pôde deixar a China. Não sabe que é o último adeus. Deixou seus livros e notas em Pequim, que vieram a desaparecer mais tarde. Em maio de 1946, chega a Paris. Os antigos contatos se restabeleceram e surgem novas relações. Faz numerosas conferências. Em debates mais ou menos contraditórios, discute com Berdyaev sobre o marxismo e o existencialismo, com Gabriel Marcel sobre o valor espiritual do organismo humano, com Lavelle sobre o sentido da matéria, com Hippolyte sobre o futuro da humanidade. Seu valor no mundo da ciência e do pensamento francês é reconhecido. Quando lhe oferecem uma cátedra no Collège de France. Mas o superior religioso em Roma, com quem ele conversa pessoalmente, nega-lhe tal permissão, depois de muito hesitar. É-lhe facultada uma série de cursos na Sorbonne durante o inverno de 1949-1950. Os frutos disso estão registrados em Le Groupe Zoologique Humaine, sua obra mais realista e equilibrada, na qual resume durante esses anos sua visão global do mundo. Em maio de 1950, é eleito membro da Academia de Ciências. Devido a uma grave doença, vê-se obrigado a diferir uma viagem de estudos à África do Sul, onde a descoberta sensacional do Australopiteco marca o ponto culminante da paleontologia. Na primavera de 1948, Teilhard realiza uma viagem de alguns meses aos Estados Unidos. Encontra, nessa ocasião, numerosos amigos e explana suas ideias em diferentes círculos científicos. Ante um público mais vasto, propaga seu ideal de uma antropologia nova. O objeto da ciência também deveria incluir o homem como ser espiritual, traçar a direção do desenvolvimento futuro da humanidade e preparar-lhe, nesse sentido, as condições necessárias. O resultado dessa viagem é um convite feito em 1951 pelo Viking Fund, transformado mais tarde em Werner Green Foundation,
instituição que se propõe encorajar e manter o estudo da antropologia. TIAR permanecerá ligado até a sua morte a esse instituto como colaborador científico. Seu posto preferido seria daí por diante Nova York. Aí tem ocasião de escrever um programa bem amplo de estudos antropológicos a ser realizado por cientistas competentes em todos os ramos. É encarregado pelo Viking Fund, vou falar Fund, tá? Já está escrito Fund, de 2 viagens de estudos à África Meridional e à Central. Não somente deve avaliar com clareza as pesquisas que se fazem nessas terras, para proveito seu e dos dirigentes, mas também, apoiado em sua rica experiência na China e nas suas relações de extensão internacional, ajudar a coordenar o trabalho das diversas equipes. Em 1954, tem a oportunidade de visitar a França pela última vez. Durante esse período, redige ainda diversos ensaios religiosos e científicos. Não visa publicá-los porque desde 1947 seus superiores lhe haviam pedido não mais tratasse de problemas filosóficos e teológicos, a não ser no círculo de discípulos e admiradores que se formou à sua volta, principalmente na França. Alguns desses ensaios, como Enjevois, Le Christique, giram explicitamente em torno de questões teológicas. Como se evidenciará no transcurso de nosso estudo, Teilhard apresenta nesses escritos pontos de vista, às vezes preciosos, com uma espécie de temeridade simplista que lembra seus primeiros ensaios. Le Coeur de la Matière, de 1950, mostra, numa espécie de autobiografia, o desenvolvimento de suas concepções. Tais ensaios, que ele não tencionava publicar, ainda não foram impressos. No outono de 1954, voltando da França, o septuagenário sente os efeitos físicos e espirituais desses meses de esforço. Mais do que nunca, desde os anos passados na guerra, domina-o o pensamento da morte. Eu vou para aquele que vem. A 15 de março, numa conversa íntima, expressa a esperança de morrer na Páscoa. A festa de sua missa no mundo, La Messe sur le Monde, na vigília da Páscoa, ele se confessa. No dia de Páscoa, 10 de abril de 1955, assiste à missa na Catedral de St. Patrick. À tarde, em casa de amigos, é vítima de uma crise cardíaca. Por um momento ainda se reanima e, após alguns instantes, morre. Nesse grande dia da ressurreição do Senhor, a quem ele tanto servira e procurara durante toda a vida. Palavras dele agora, tá? O que me empolga é a construção de uma série coesa de fenômenos a se estenderem sob a ação de um processo evolutivo fundamentalmente único, do polo espiritual ao polo material da experiência. Os senhores sabem que o meu hobby é provar que a ciência bate o pé e volta as costas à religião, simplesmente porque nunca procurou integrar o pensamento. Enfim, eu me aproximo mais da história do que da metafísica. Esse bosquejo rápido sobre a vida de Teilhard basta para dar uma ideia de sua personalidade e do mundo em que ele se movia. Foi um dos grandes vultos da ciência paleontológica, que na metade do século passado tão clara luz projetou sobre a origem da humanidade e sobre a posição do homem no mundo. Gozou de alta estima, mantinha contatos numerosos e amicíssimos na roda de seus colegas, e por fora com os representantes de todas as ciências naturais.
revelava-se excelente companheiro durante as longas expedições, dedicado colaborador, perseverante e inteligente para cada equipe de escavadores, ou nos laboratórios, conversador, jovial e sugestivo. Estava à vontade, inteiramente mergulhado no mundo fascinante das ideias e dos homens, vanguarda da ciência moderna. Conhecia a atração das grandes descobertas da expansão técnica contemporânea. Mas nesse ambiente, às vezes tão estranho à religião, vivia como crente, como membro de uma ordem religiosa, como sacerdote. Não como homem de ciência, que seria acidentalmente sacerdote, ou como um sacerdote que seria acidentalmente homem de ciência. Sua fé sacerdotal inspirava sua obra, e mesmo seu pensamento científico, sua ciência constituía um verdadeiro culto. O estudo que segue só tem a demonstrar a harmonia dessa fé cristã e dessa ciência, enquanto uma terceira parte será consagrada às linhas essenciais da espiritualidade que se exprime e se abre em flor nessa harmonia. Limitemo-nos aqui a um primeiro esboço do ideal científico que inspirava Teilhard. Inicialmente, uma observação sobre os conflitos com seus superiores religiosos. Sua fé e fidelidade à Igreja jamais se abalaram. Lamentava francamente que muitos dos seus correligionários e mesmo certos dignatários eclesiásticos mostrassem um conservadorismo inquieto. No seu entender, a Igreja podia e devia estar na vanguarda do progresso da humanidade. Quando a Igreja não correspondia a esse ideal, ele sofria. Chegava mesmo a se inflamar, às vezes, de santa indignação, mas precisamente porque acreditava apaixonadamente na Igreja, que ele amava com sinceridade. Muito cedo exprimiu essa posição por bem-aventurança. Ele disse: bem-aventurados os que sofrem por não verem a Igreja tão bela quanto desejariam, e apesar disso, se mostram mais submissos e suplicantes. Ao fim de sua vida, prestava esse testemunho. Ele falando de novo, tá, gente? Na verdade, e em virtude mesmo de toda a estrutura de meu pensamento, sinto-me hoje mais irremediavelmente ligado à Igreja hierárquica do que em qualquer momento da minha vida. Estava persuadido de que sua vida, ligada a uma ordem, constituía o ponto de inserção e de ação no universo, que lhe fora marcado por Deus. Deus pôde conduzir um homem segundo os seus desígnios pelas decisões penosas e paralisantes dos superiores. Ele prova às vezes duramente seus filhos, reserva-lhes também surpresas para os encorajar e consolar. O padre Teilhard sofreu um pouco, como um exílio, o fato de trocar Paris pela China em 1929, por exemplo. Mas o papel que tais circunstâncias lhe permitiram desempenhar pouco depois em diversas descobertas, principalmente na do sinatropo, compensou-lhe os sacrifícios. Lhe pareceu como um sinal da providência sobre sua missão pessoal. Os superiores se mostraram diversas vezes desconfiados ante as ideias de Teilhard. Eles contrariaram a livre difusão delas, puseram obstáculos à tarefa que eles mesmos lhe haviam confiado. Foram para ele outras tantas desilusões amargas e provações bem duras. Foi-lhe necessária uma grande e sólida confiança em Deus para perseverar, apesar de tudo, na sua missão e no seu zelo. Sempre se mostrou sacerdote e jesuíta exemplar. Um confrade
eminente americano que o conhecia desde 1948, escrevia há pouco: era um homem de uma santidade genuína, de uma integridade pessoal viril e de uma profunda simpatia humana, aliada a um grau surpreendente de exatidão e de humildade filiais. Ele observava as prescrições da companhia não com uma fidelidade comum, mas com uma delicadeza profunda. Assim que as dificuldades causadas por suas ideias outra vez chegaram a um ponto crítico, podia ele escrever com toda sinceridade ao superior geral de sua ordem em Roma: a despeito de certas aparências, dizia Teilhard, estou decidido a continuar como filho obediente. Em suas obras e em suas ideias, procurava não a satisfação pessoal, mas a edificação do reino de Deus e do corpo de Cristo, que é a Igreja. Não, dizia Teilhard, não ambiciono senão ser lançado nos fundamentos do que se vai construir. Teilhard pensava que uma obra realizada com amor e dedicação teria infalivelmente seus frutos quando viesse o tempo de Deus. Os atritos com os superiores da ordem não tiveram sua origem na esfera das relações pessoais. Nelas se verificava um encontro de harmonia sincera, só compreensível talvez para os que experimentaram a obediência religiosa e, em particular, a inaciana, entre a estima real e a solicitude dos superiores e a humildade e a obediência de Teilhard. Este escrevia de Roma: tive com as autoridades diversas vezes troca de ideias numa atmosfera de plena confiança e amizade. Mas existia um mal-estar, um mal-entendido constante e profundo sobre a natureza e o fim da ciência. Os superiores lhe haviam confiado o estudo da paleontologia. Ficaram sem dúvida inquietos pelo ardor com que ele exaltava o evolucionismo. Mas no campo da ciência dele, reconheciam sua eminente competência e apreciavam sua vontade de se distinguir na tarefa que lhe estava confiada. Teilhard obteve plena aprovação e apoio dos superiores para suas pesquisas e viagens científicas. Sempre pôde livremente publicar no domínio estritamente técnico e científico. Isso não era para ele senão a metade de sua ciência, a metade menos importante. Na sua opinião, a ciência não se podia contentar com o estudo das origens e da história primitiva da humanidade. Seu método não podia restringir-se à análise e ao inventário das descobertas dos fósseis. A ciência deveria chegar a um estudo do ser humano no passado e no futuro. Considerava como uma espécie de vocação pessoal, apostólica e sacerdotal, abrir caminho para esses rasgados horizontes a partir da especialização técnica. Apoiado em sua experiência pessoal, acreditava descobrir na técnica a passagem da ciência moderna para a religião e a mensagem cristã. Essa concepção divergente da missão científica tinha por consequência que os superiores o convidassem continuamente a se limitar à ciência e a não se aventurar nos domínios da filosofia e da teologia. Mas ele sempre voltava a considerações que, ao ver deles, eram filosóficas e teólogas. Como paleontólogo profissional, cuja pena fornecia uma série regular de publicações importantes sobre o desenvolvimento da vida terrestre, sentia-se sempre menos interessado por esses aspectos do seu ramo. Desde 1916, punha em dúvida que a história da vida no passado longínquo oferecesse
ainda muitos horizontes novos. A mudança de perspectiva, que não mais o fez procurar exclusivamente na direção do elementar, mas também na do sintético, fez nascer a questão de saber se a história da vida não devia desvendar alguma coisa do futuro da Terra e da humanidade. 10 anos mais tarde, essa atitude tomou uma forma ainda mais sólida. É ele dizendo de novo, tá? Intelectualmente, sempre estou muito interessado pelas pesquisas técnicas de geologia, num ramo e num país cheios de novidades por descobrir. No entanto, há 2 anos principalmente, tenho a impressão de estar sendo pouco a pouco atraído para o estudo da humanidade, não pré-história, mas atual. Descubro prolongamentos do homem dentro da geologia. Sem dúvida alguma, a geologia e a paleontologia continuarão a apaixoná-lo, mas no cerne da geologia ele descobre uma dimensão antropológica. Como poderia a ciência da Terra permanecer indiferente ante o imenso fenômeno terrestre que constitui a vida e particularmente a existência do homem? O estudo da evolução humana se abre para o futuro. Se o homem nasceu pela evolução e se ele evolui até nossos dias, o problema de sua evolução futura se impõe irremediavelmente. O interesse de Teilhard se desloca do passado para o presente e daí para o futuro. O passado interessa menos por si mesmo do que pela luz que projeta sobre a situação presente da humanidade, pela possibilidade de nele se encontrarem uma lei e uma mensagem para o futuro. Um artigo sobre a ciência paleontológica, publicado em 1935 em Etudes, observa: o que se pode esperar a mais das coisas mortas, senão seu testemunho em favor das possibilidades ainda abertas ao progresso da vida. Daí esta série de ensaios, a partir de 1930, em que a ciência técnica propriamente dita da evolução não é senão o ponto de partida de um exame das possibilidades futuras da humanidade e das orientações em vista desse desenvolvimento. Esses escritos, esses aqui, nos quais sua ciência tem dimensões tão inesperadas, fantásticas, segundo palavras do próprio autor, alertam as autoridades eclesiásticas e suscitam a oposição dos teólogos profissionais. Teilhard parece ultrapassar aqui muito os limites da ciência e avançar nos domínios da filosofia e da teologia. Até esse momento, a humanidade jamais tinha tentado especular seu próprio futuro. O mundo cristão tinha tomado a imagem desse futuro exclusivamente da revelação. Teilhard esboça ainda alguns princípios, atitudes e linhas de conduta em função desse plano de futuro, uma espécie de ética, em suma, que o levou a penetrar nos arraiais da filosofia e da teologia. Parece deixar inteiramente seu domínio para entrar no de outras disciplinas. Ele se move nesse círculo, inquieto e preocupado com os outros. De um só lance, por assim dizer, fala do átomo e da aspiração eterna do homem, da evolução da vida e do amor do próximo e de Deus. A largos passos, atravessa os muros antigos e sagrados. Em 1936, escreve a um de seus amigos e confrades, entregando-lhe um ensaio para apreciação. Eu passeio por aí como um elefante no meio dos canteiros da escolástica. Esqueça as travessuras e procure ver o que eu quis exprimir. Tais ensaios, cujo tipo mais desenvolvido é o Le Phénomène humain, não pretendem ser filosofia ou teologia propriamente ditas,
mas uma espécie de ciência superior. Outros escritos, como o Livre Divan, são antes uma espiritualidade, uma reflexão sobre a realidade da vida de fé e da perfeição cristã. Teilhard sabe fazer teologia nessas obras. Existem mesmo ensaios do tempo da guerra e alguns escritos de anos posteriores, exclusivamente filosóficos ou teológicos. No decorrer de nosso estudo, encontraremos alguns exemplos das ideias que ele desenvolve, mas parece bem pouco familiarizado com os métodos próprios da metafísica e da teologia. Sua intuição fundamental é preciosa e fecunda muitas vezes. A expressão é defeituosa. Este grupo de redações filosóficas e teológicas é importante para esclarecer a inspiração que anima suas obras, mas não é o mais característico de seu método pessoal. Este pode ser observado no Fenômeno Humano e nos escritos de síntese desde 1930. Teilhard chama às vezes a esse método de hiperpsíquico ou de hiperbiologia. Chama-o de preferência fenomenologia, isto é, ciência dos fenômenos. Mas não emprega os termos fenômeno e fenomenologia no sentido específico que eles receberam depois das tomadas de posição de Russell ou de Sartre, que eram fenomenológicos, filósofos da fenomenologia. Estes usaram o termo para designar o fenômeno enquanto fenômeno, isto é, na medida em que ele aparece ao homem, entra na consciência humana e aí encontra valor e sentido. A fenomenologia deles tende a uma descrição e explicitação do sentido de fenômenos de consciência ou de passos do espírito. Assemelha-se, pois, à psicologia e à lógica. Poder-se-ia chamá-la introspectiva e subjetiva. Para Teilhard, ao contrário, a palavra fenômeno mantém sua significação elementar pré-filosófica. Inclui tudo que se apresenta como um dado objetivo ao conhecimento e à experiência humana. A fenomenologia de Teilhard é antes extrovertida, voltada para os fatos objetivos das coisas do mundo. Está muito aparentada com as ciências naturais. Mesmo o homem e sua subjetividade, sua consciência e sua liberdade são antes estudados como objetos, assim como nos grandes fenomenólogos, também em Teilhard, o homem é centro de referência, mas a título muito diferente. Para os fenomenólogos, o homem é centro porque é a consciência humana que confere às coisas e às relações diversos sentidos. Para Teilhard, o homem é centro porque constitui objetivamente a coroa e a meta da evolução, portanto, o sentido dela. Teilhard descreve sua fenomenologia como uma primeira reflexão científica, cujo objeto nada mais que o fenômeno e todo o fenômeno. É, pois, uma reflexão que ele deseja apresentar. Não se contenta com uma simples análise ou descrição dos fenômenos. A reflexão, que não entra em domínios propriamente filosóficos, mas que permanece no terreno da ciência mesma. Ele não procura, como o filósofo, os princípios e as causas últimas do ser, mas a conexão das coisas, assim como ela se evidencia no nível da ciência. É nesse nível que ele tenta descobrir e projetar uma ordem de coerência entre consequentes e antecedentes. O princípio segundo o qual essa ordem deve ser estruturada será, pois, um princípio de valor científico.
o princípio da evolução, que dá a cada realidade terrestre seu lugar no processo do vir a ser, a lei da complexificação interiorizante, que engloba a totalidade dos fenômenos numa unidade transparente. O ideal de tal fenomenologia é uma série coesa de fenômenos que se estendem sob a ação de um processo evolutivo fundamental único, do polo espiritual ao polo material da existência. Muito bem. Nós vamos parar aqui hoje, né, gente? Já deu uma horinha aí de nós estamos lendo. Semana que vem a gente continua. Ainda estou no prefácio, tá? E é o capítulo 1, né? O prefácio é bem grande, ó. Obrigada por vocês terem ficado aqui até agora. E eu espero que na próxima sexta a gente possa dar continuidade, eu e você, juntinhos aqui, né? Vem? Vou procurar vir aqui sexta-feira, nesse horário que eu vim hoje, tá? 9h30, mais ou menos, ok? E a gente lê até as 10h30. Obrigada e até breve.